Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus, nos envolva nos nossos estudos aqui, diante do livro Obras Póstumas. Aqui me foi dada essa oportunidade de aqui no programa Luz na Penumbra refletir sobre os assuntos espíritas que têm sido tão importantes para nós. E são, na verdade, importantes. Não só hoje, mas em todos os momentos, porque o Espiritismo é uma doutrina fruto de um processo de pesquisa, de bom senso, de reflexão, de comparação, ou seja, ela tem esse cunho científico, porque traduz-se para nós, segundo a época em que surgiu, como uma grande necessidade, onde o Espiritismo propõe uma fé, mas uma fé raciocinada, e sem aquela fé cega, onde a gente simplesmente aceita, confia. Só que não dá para a gente caminhar nos tempos que a gente vive somente assim. A gente respeita as pessoas que assim o desejam, mas existe uma infinidade de outras tantas pessoas que necessitam dessas ponderações, da busca do conhecimento, da comparação, para que possam orientar-se, buscando um caminho que as possa fazer compreender melhor a vida, compreender melhor o porquê a gente sofre, de onde a gente vem, para onde a gente vai. Então não bastaria para milhares de pessoas somente o esforço de acreditar em alguma coisa, mesmo que absurdo, como já foi dito em tempos idos do passado, esse fraseado. Então, para muitas pessoas não funciona assim. Já não acontecia naquela época. Desde Sócrates, e talvez antes também, mas Sócrates é a marca histórica para todos nós. Pessoas como ele vêm chamando a atenção do povo para que possam pensar nas suas ações, nas suas escolhas, ou seja, tentam abrir os olhos. E a ciência mesmo, de fato, ela só foi acontecer séculos e séculos depois. A ciência tem uma função de tornar possível a compreensão de algo como algo verdadeiro, não apenas uma criação. Primeiro nasce da experiência. Então a gente vai ver se essas experiências, qual fruto que essa árvore vai dar. Se são coisas consistentes, que se repetem, que se confirmam, aí essas coisas são interpretadas como leis. As famosas leis da natureza, elas são pautadas nisso aí. Na observação, na comparação, na confirmação, na reconfirmação, aí a gente entende como uma lei mesmo, de fato, que ocorre hoje e vai ocorrer amanhã. É o que nós chamamos de verdade. Então, a intenção de algo ser verdadeiro é aquilo que possa mostrar-se como é, em qualquer circunstância. Daí Allan Kardec dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fé inabalável só o é aquela que enfrenta a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Se a informação que chega, ela consegue enfrentar toda essa estrutura, todo esse aspecto da racionalidade, da comparação, da confirmação, aí aquilo se impõe como uma verdade. Um exemplo muito simples é quando a gente pensa assim, em uma das leis da natureza, lei física, por exemplo, a lei da gravidade. Hoje em dia ninguém discute se a lei da gravidade é verdadeira ou é falsa, porque todo mundo sabe que é verdadeira. Aqui para o nosso planeta existe a lei de gravidade. Então, desde lá de Isaac Newton, naquela história do fruto, etc., caindo da árvore, a gente foi construindo técnicas, uma forma de averiguação em que facilitou isso aí. Então a gente trata a gravidade como uma lei, então ninguém discute mais isso aí. Os israelitas da atualidade, os herdeiros da crença israelita, que são os hebreus da antiguidade, por exemplo, muita gente não sabe, mas eles acreditam na reencarnação.
Muitas pessoas não sabem disso. E interessante que muitas religiões de base cristã, que têm como influência também a cultura judaica, né, também como é chamada, né, a cultura dos judeus, tem como base também a cultura judaica e entram também na cultura cristã. Daí a gente falar que como referência culturalmente é influenciado pela cultura judaico-cristã. Elas, por exemplo, não acreditam na reencarnação. Dizem que não acreditam na reencarnação, dizem que não está na Bíblia, diz aquilo outro, etc. e tal. No entanto, uma das bases da crença que eles dizem ter, como cristãos, que é a reencarnação, se encontra lá nos judeus, com os judeus. Os fariseus acreditavam abertamente nisso. Somente os saduceus não. Os essênios também acreditavam. E aí a gente vai dizer, que coisa estranha. Sim, para quem não sabia, eles acreditam. E um rabino, uma vez, eu ouvi dizer, ele disse o seguinte: como para eles a reencarnação é uma lei, eles não discutem isso aí, não precisam ficar por aí gritando, etc. Estão falando entre eles, no grupo, que existe a forma como é que eles cultuam as suas crenças, os seus conhecimentos. Isso para eles é uma lei. Então, assim como a gente não discute a lei de gravidade ou da gravidade, descoberta ali por Isaac Newton, e os outros vieram confirmando isso aí, eles também não discutem a questão da lei da reencarnação, uma coisa que acontece. É natural, é uma lei. Então, no entanto, os cristãos, muitos cristãos, não todos os espíritas são cristãos e trabalham naturalmente com a lei da reencarnação, e outros também. Mas alguns cristãos dizem, né, que não existe de jeito nenhum, como afirmam muitas vezes, que não há também a comunicabilidade com os espíritos. Ou seja, não existe a questão da mediunidade, né? E são afirmações. Eu mesmo tive um amigo há muitos anos atrás que ele falou: não existe isso de comunicação com os espíritos. Aí a gente fica pensando assim, mas como? Porque Moisés, ele proibiu a eudade e medade, está no livro de Números, né, que exercessem aquela função profética, porque eles não estavam inscritos no livro, no tal livro, onde existiam as pessoas que eram os, né, que realizavam esse tipo de comunicação com o plano espiritual. Só que pela influência de Yahvé. Então, quem não estava no livro era proibido. Interessante que foram avisar a Moisés que Eudade e Medade estavam profetizando no arraial. Ou seja, lá no centro, né, onde eles montavam as suas tendas, como se fosse uma praça central. E aí o Josué até chega assim: mas Moisés proíbe, eu vou até lá. Aí Moisés, que estava ao lado, disse assim: não faça isso. Por que tu tens ciúme por mim, etc e tal? Ou seja, chama atenção. Depois diz o seguinte: quem dera todo o povo profetizasse como Eudade e Medade. Ou seja, o problema não era a questão de profetizar, até porque a palavra profetel tem a mesma base da intenção da palavra médium, cunhada, né, por Allan Kardec. Profetel por meio de, e médium intermediário. Ou seja, por meio de alguém, através de alguém, você tem um contato com o plano espiritual. Então a gente vê aí, né, essas questões todas, nessa introdução que aqui eu, Carlos Henrique Parente, faço com o amigo ouvinte, com a amiga ouvinte, todos os irmãos que estão aí atentos no estudo do livro Obras Póstumas e todas as obras que são estudadas aqui, produzidas por Allan Kardec no programa Luz na Penumbra, que tem essa identidade, essa importância de levar o conhecimento do trabalho desenvolvido por Allan Kardec a todas as pessoas. Porque é aí, na essência doutrinária, que a gente vai entender de verdade o Espiritismo. Porque é fruto de quê? De uma preferência? Claro que não. Aí eu estaria contradizendo tudo que eu disse aqui. Porque o Espiritismo é uma ciência. Allan Kardec não tirou essas coisas da própria cabeça. Fruto de pesquisa. Então, quando nós aqui estudamos as obras básicas de Allan Kardec, como costuma se dizer, nós estamos levando ao grande público, pela internet, pelo radinho de pilha, pelo rádio elétrico, pelo aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, ou seja, por qualquer fonte de comunicação vinculada aqui à Rádio Rio de Janeiro, nós estamos levando a todas as pessoas um incentivo ao estudo de Kardec, porque é a ciência espírita que trouxe para nós a confirmação a respeito de muitos e muitos fenômenos que a gente antes tinha dificuldade de entender. Mas hoje a gente pode, mas precisamos o quê? Ter contato com esse conteúdo.
não basta que alguém diga, não basta a gente entrar num centro espírita, ouvir uma palestra apenas de alguém, e geralmente são muito boas, todos nós gostamos, mas a gente precisa ir lá confirmar as coisas, precisa ir lá ter contato direto com o que está escrito no livro, no trabalho de Kardec, que é um trabalho extraordinário, não cansamos de dizer isso aqui. E aqui estamos nós, né, estudando obras póstumas, um assunto aqui que fala da controvérsia sobre a existência de seres intermediários entre os homens e Deus, né? E a gente está indo para o finalzinho desse texto, que eu já alonguei mais do que deveria, e não vou deixar isso acontecer hoje, vamos terminar aqui. Então, para a gente entender o pensamento do homem na época e agora as observações de Kardec a respeito de tudo que foi comentado. Ou seja, a confirmação de que existe sim seres intermediários entre Deus, entre os homens e Deus, que tem a ver com a evolução espiritual de cada um, assim como existe também entre o pólipo, como ele diz no texto anterior que a gente leu, né? Que é uma massa que cresce dentro de tecidos corporais, né? Tecidos ligados ao corpo físico, ou mesmo, né, de um animal, e talvez mesmo não tenha essa profundidade, mas talvez também no mundo vegetal, e entre o próprio ser, entre o homem. Ou seja, uma distância imensa, mas existe uma graduação que vai se estabelecendo, se desenvolvendo, né, que traz a diferença entre esses seres. No caso do homem de Deus, são os próprios homens num grau de evolução maior, que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Então, aqui as opiniões de Kardec, as observações, né, a respeito disso aí. A opinião de tais homens, afirma Kardec, e não são os únicos, tem certamente um valor que ninguém poderá negar. Seria, porém, uma opinião apenas se a observação não viesse confirmá-la. Está vendo aí a questão da ciência, da pesquisa? O Espiritismo está inteiramente nos pensamentos que acabamos de citar. Somente ele os completa por observações especiais e coordena-os, dando-lhes a sanção da experiência. Pois essa é uma das funções do Espiritismo no mundo em relação a esse corpo de fenômenos, né? Quando dá para ir um sentido pautado que é na experiência, na pesquisa, na comparação. Aqueles que se obstinam em negar a existência do mundo espiritual, sem contudo poder negar os fatos, fatigar-se-ão, ou seja, ficarão cansados em procurar-lhes a causa exclusiva no mundo corporal. Mas uma teoria só é verdadeira quando pode dar a razão de todos os fatos, caindo por terra desde que um único a contrarie, porque as leis da natureza não admitem exceções. Quando a gente fala de lei, não há exceção. Aquilo se confirma, aquilo se repete, aquilo se afirma. E assim é que pouco a pouco, como comentava ainda agora, todas as pessoas vão compreender que a reencarnação é uma lei da natureza, que a mediunidade é uma lei da natureza. Vai chegar um momento em que todas as escolas que existem e que possam vir a existir, elas vão esbarrar nessa verdade. E vão, assim como aquele amigo que citei ainda há pouco, um dia vai lidar com isso como uma verdade. A mediunidade é um fato. Existe a comunicação entre os seres. Assim como nós nos comunicamos com os outros, aqui no mundo físico, no mundo existencial, também podemos nos comunicar quando aqueles passam, nós passamos também, né? E não são só os outros que vão desencarnar, mas nós também. Então, podemos nos comunicar com eles também. E aí, a gente vai descobrir só os meios que isso acontece. Kardec, quando foi pesquisar os vários meios possíveis à sua época, quando ele entendeu que era uma inteligência que estava por trás dos fenômenos, ele foi desenvolvendo as técnicas possíveis. Os espíritos não disseram para ele, né, que o médium podia simplesmente pegar a caneta, né, a pena da época, e começar a escrever. Os espíritos até poderiam fazer isso, mas eles não fizeram. Então eles deixaram o quê? O desenvolvimento natural das coisas. Kardec chegou lá, ele sabia que o Kardec ia chegar. Então, é uma grande questão para a gente refletir como as coisas acontecem, né? Mas vamos continuar aqui. Foi o que aconteceu a maior parte das leis que, a princípio, se imaginaram para explicar os fenômenos espíritas,
quase todas caíram sucessivamente diante de fatos que lhes escapavam. Quando esgotados todos os sistemas, não houve remédio senão recorrer às teorias espíritas, como as mais concludentes, porque não tendo sido formuladas prematuramente, e não foram, e com observações precipitadas, elas abrangem todas as variedades, todas as modalidades dos fenômenos. E isso tudo em relação, àqueles que negavam, mas que foram investigar. Eles esbarram, e vai esbarrar mesmo, nas teorias espíritas a respeito do corpo dos fenômenos. Então, vão ter que recorrer. Aquilo que antes parecia ser a negação, ser o inimigo, vamos colocar assim, de repente torna-se o aliado. Porque se a pessoa tem interesse na verdade, ela vai se aproximar da verdade. Jesus já disse isso quantas vezes, querido irmão? Batei a porta e ela se abrirá. Buscai e acharei. Pedi e obtereis. Essas palavras não têm só um sentido como a gente costuma utilizar, religioso, mas em todos os sentidos. A verdade precisa vir à tona. E Deus estimula isso. Só que o homem precisa herdar de si mesmo. Ou seja, o homem herda do homem as suas conquistas. É preciso que ele se desenvolva. Ele alcance a estatura superior e chegue próximo ao grau que determinados espíritos já alcançaram. Então é por aí o processo, O que as tem feito aceitar tão rapidamente por grande número é o encontrar-se nelas a completa e satisfatória solução do que em vão se tinha procurado fora delas. Entretanto, há ainda muitos que as repelem. Sim, com certeza tem. Mas tudo ao seu tempo, Tem elas este ponto de contato com todas as grandes ideias, que surgem em oposição aos costumes e às crenças, e que sempre têm encontrado, por mais ou menos tempo, contraditores intransigentes, até entre os homens mais esclarecidos. Dia, porém, chegará, em que a verdade deve luzir, e então os instrumentos de oposição ficarão envergonhados de havê-lo feito. Tão natural lhes parecerá o que combateram. Não sei se o exemplo que eu vou lembrar aqui agora, ou dar, de certa forma, tem totalmente a ver com isso. Mas o próprio Allan Kardec, antes de iniciar as pesquisas, chegou aos ouvidos os fenômenos que estavam ocorrendo. E isso não foi suficiente para motivá-lo. Então ele achava que isso não era verdadeiro, era uma mentira, era isso, aquilo, outro. Apenas quando uma pessoa que ele sabia que era muito séria, o senhor Fortier, lhe chamou a atenção para esse corpo de fenômenos, ele aí deu ouvidos. Aí ele começou a entender que de repente aquilo poderia fazer sentido. E aí ele acabou indo investigar. E é claro que existia dentro dele uma motivação que ele trouxe do plano espiritual. Essa seria a sua função. Basta a gente lembrar Paulo de Tarso, na sua função de divulgador do ensinamento de Jesus, que inicialmente ele se torna um perseguidor. Kardec sequer chegou perto disso. Daí a gente nota a questão da evolução espiritual entre o Allan Kardec e o Paulo de Tarso. Algumas pessoas podem ficar chocadas de eu fazer esse tipo de afirmação, mas não é difícil a gente perceber a maneira como Kardec apenas recusa, mas vai investigar o que é verdadeiro. Paulo, infelizmente, nos primeiros momentos, ele não só negou, mas também ele perseguiu. E por causa dele, muitas pessoas sofreram, morreram, perderam coisas, perderam a vida. Mas depois ele mudou e lutou muito, mas muito mesmo, até o fim da vida. E deixou pra gente aquela linda frase: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, não perdi a fé. E aí, continuando aqui o texto: assim será com o Espiritismo, e já é para surpreender que de todas as grandes ideias que convulsionaram o mundo, nenhuma haja conquistado em tão pouco tempo tão grande número de partidários em todos os países, em todas as ordens sociais. Eis porque
os espíritas cuja fé não é cega, como pretendem seus adversários, mas fundada na observação, pouco se incomodam com os contraditores e com aqueles que não lhes compartilham das ideias. Eles observam, eles observam aí dessas questões, né? Por isso que ele chama a nossa atenção. Eis porque os espíritas cuja fé não é cega, porque não é mesmo, e os adversários pretendiam isso aí, chamar, né, dizer, acusar disso aí, para poder aí, né, diminuir, né, o valor, né, e até influenciados aí negativamente pelos espíritos inferiores para que essas ideias não se espalhassem, né? Então, eis porque os espíritos cuja fé não é cega, como pretendem seus adversários, mas fundada na observação, pouco se incomodam com os contraditores e com aqueles que não lhes compartilham das ideias. Eles observam que a doutrina, firmando-se nas leis da natureza, porque é assim que o Espiritismo faz, em vez de contrariá-las, não pode deixar de prevalecer quando aquelas leis forem reconhecidas. A ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus não é nova, como se sabe, mas geralmente acreditava-se que tais seres formassem uma ordem especial da criação. As religiões os têm designado com os nomes de anjos e demônios. Os pagãos chamavam-nos deuses. O Espiritismo, vindo provar que não são senão as almas dos homens, nos diferentes graus da escala espiritual, dá à criação a unidade grandiosa, que é a essência das leis divinas. É lindo isso. Em vez de uma multidão de criações estacionárias que acusariam o capricho ou a parcialidade da divindade, revela, ou seja, o Espiritismo, uma única criação, essencialmente progressista, sem privilégio para qualquer criatura, elevando-se cada uma do embrião ao mais completo desenvolvimento, como a semente se transforma em grande árvore. O Espiritismo nos demonstra, pois, a unidade, a harmonia, a justiça existentes na criação. E isso é de uma grandíssima beleza, essa unidade que vai desde aquilo que é mais simples ao mais complexo, dentro do tempo determinado pelo processo natural da evolução. Para ele, continuando aqui, os demônios são almas atrasadas, ainda sobrecarregadas dos vícios da humanidade. Os anjos são essas mesmas almas depuradas e desmaterializadas. Gente, isso é maravilhoso. E entre esses extremos, a multidão das que cobrem os vários degraus da escada do progresso. Por este sistema, firma-se a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal. Quanto à pergunta, qual é, nos fenômenos espíritas ou sonambúlicos, o limite onde chega a ação própria da alma humana e onde começa dos espíritos, respondemos que esse limite não existe, ou antes que não é absoluto. Desde que não são espécies distintas, sendo a alma um espírito encarnado e o espírito uma alma desprendida do corpo, desde que são o mesmo ser em meios diferentes, é claro que devem possuir as mesmas faculdades e aptidões. O sonambulismo é um estado transitório entre a encarnação e a desencarnação. Um desprendimento parcial, um grau antecipadamente alcançado no mundo espiritual. É um estado alterado de consciência, né? A alma encarnada, ou, se o quiserem, o espírito do sonâmbulo ou do médium, pode fazer quase o mesmo que a alma desencarnada, e até mais que esta, se mais adiantado for, com a diferença, contudo, que por seu desprendimento completo, a alma sendo mais livre, tem percepções especiais, inerente ao próprio estado. A distinção entre o que é produto direto da alma do médium e o que provém da fonte estranha é às vezes dificílima de fazer, porque geralmente as duas ações completam-se e confundem-se. É assim que, na cura por aposição das mãos, o espírito do médium pode agir só ou com o auxílio de um espírito desencarnado, e a inspiração poética ou artística pode ter a dupla origem. Pelo fato de ser difícil uma distinção, não se deve concluir que seja impossível. A dualidade é muitas vezes evidente e, em todos os casos,
resultará quase sempre de uma observação atenta. Então a gente vê aí que estamos dentro de um processo, dentro de uma unidade que vai se desenvolvendo. O mundo corporal, o mundo espiritual se aproximam diante do estudo que a doutrina espírita nos revela, utilizando-se o quê? Da própria natureza. Porque o espiritismo, querido amigo ouvinte, ou faz parte das leis da natureza. Não é uma doutrina à parte, criada, elaborada pelo pensamento de um homem com algum interesse pessoal ou particular. Não, não é. É fruto de um processo de pesquisa, como lembrei ainda há pouco, em relação até o início do trabalho de Allan Kardec neste sentido. Mas vamos ficando por aqui, deixando ao amigo ouvinte as reflexões necessárias a respeito desse tema tão importante, de um assunto tão bacana. Muita paz a todos e que Deus nos permita dar continuidade a esses estudos. Fique com Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos e comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mais uma vez estamos aqui com dois amigos que vieram trazer seus conhecimentos para nós tornarmos o programa um pouco mais profundo para as nossas reflexões, principalmente no tema que nós estamos estudando, que são essas mensagens do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, as mensagens dos Espíritos, que tratam da nova era, que é exatamente aquilo que nós estamos vivendo aqui. Nós hoje vamos estudar o seu último item, o item 11, que é a mensagem de Erasto. Agora sim, eu estou falando corretamente, Erasto, um discípulo de Paulo. Nós vamos estudar hoje esta mensagem. Vamos estudar, eu estou dizendo assim, porque eu acho que vocês já estão imaginando quem estão aqui. São os mesmos que nos ajudaram nos últimos programas. O André Palhares e o Jorge Medeiros. Vamos contar ainda com a ajuda deles para darmos prosseguimento a esse estudo. Primeiramente, boa noite, Jorge. Boa noite, André. Boa noite. Vamos. Vamos ler aqui então primeiro o texto de Erasto. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte e encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve os seus mais sólidos alicerces. Como vários outros, foi arrancado do paganismo, ou melhor, da impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu na sua alma aquela estranha vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade não estava a lures nem nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões do eminente Espírito, que o eminente Espírito nos deixou as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e me dará conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura.
Que ensinamento nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele outrora já havia pressentido, se constituiu seu ardoroso propagador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Essa mensagem de Erasto. Ele está fazendo comparação até com São Paulo, porque ele era discípulo de São Paulo, né? Então ele está falando com consciência de causa. Mas essa brilhante mensagem, Allan Kardec nos botou uma nota, está sendo um comentário a respeito. Dizer que sim. Será que Santo Agostinho vem demolir o que edificou? Certamente que não, mas como tantos outros, ele vê com olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma desprendida entrevê novas claridades, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, julgava as coisas de acordo com o conhecimento que possuía, mas, quando uma nova luz brilhou para ele, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Por isso teve de abandonar a crença que alimentava nos espíritos íncubos e súcubos, e no anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pôde ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pôde, sem renegar sua fé, fazer-se o pregador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento do que fora predito. Proclamando hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. Dá-se o mesmo com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. Realmente, ele não é muito diferente de muitos de nós aqui que hoje somos espíritas, né? Mas é isso aí, essa é a mensagem do Erasto a respeito de Santo Agostinho e o comentário de Allan Kardec também a respeito dele. E Jorge, o que você acha de Santo Agostinho? Um ensinamento muito importante, porque Santo Agostinho de hoje não é o Santo Agostinho de 2000 anos atrás. Todos nós, a não ser o Cristo, que já chegou no estágio máximo, estamos em desenvolvimento. Então não dá para a gente ficar pensando que todos vão ter o mesmo pensamento cristalizado de sua época hoje em dia. Como um exemplo, a gente pode usar os pintores. Se você pegar o pintor Monet do passado, ele tinha uma técnica. Se ele for fazer por via mediúnica uma pintura, ele tem que se esforçar para lembrar como era a técnica que ele usava naquela época, para que ele possa, de alguma forma, trazer um esboço. Pode até não ficar exatamente igual. E um especialista fala, mas Monet não fazia assim não. É assim, mas porque ele já mudou a sua forma, ele já ampliou a sua técnica, e hoje ele não está pensando mais daquela forma. E como os artistas, os escritores tinham um estilo, esse estilo muitas vezes era para contrapor um estilo anterior. Então o objetivo dele na forma de escrever, nos textos, tem uma coisa daquela época que não é mais hoje. E isso é importante porque a gente tem que pensar, eu gosto de falar assim, todos os espíritas continuadores depois de Kardec são heróis do espiritismo, com as suas dificuldades, com as suas crenças do passado, algumas acertadas, outras equivocadas, mas muitos deles, já não pensam mais assim. Eles tinham, na época, uma estrutura, uma sociedade em que eles pensavam de uma forma, tinham certos conhecimentos, e depois de desencarnados, eles vão observar e vão modificar. E isso é importante porque eles próprios, se são da verdade, eles próprios fazem questão de que os pontos obscuros que eles ensinarem equivocadamente, que sejam esclarecidos, porque o que eles querem é a verdade. Nós é que às vezes, por causa, em nome da religião, ficamos presos a certas ideias, certos conceitos, e achamos que eles são imutáveis, que é o que nós estudamos no item 9 e 10. Então, como o Antônio falou muito bem, algumas pessoas ainda estão presas ao holocausto, achando que algumas coisas espirituais ainda são feitas por via de holocausto.
um dia elas vão se esclarecer também. Todos nós progredimos, todos nós observamos cada vez mais ampliado o universo. Então, o Santo Agostinho acreditava nos íncubos e súcubos. Hoje em dia, ele sabe que isso não existe, mas era uma crença, ele criou ou acreditou nessa teoria com base no que ele tinha naquela época. Então, o Espiritismo hoje vem trazer para nós, ampliando o universo, né? Porque não é só o mundo material, traz as informações do mundo espiritual, ampliando esse universo, então faz com que eles possam nos trazer muito mais informação, assim como se lá na Revista Espírita de 1861, nós estávamos estudando lá no nosso programa, né? Estudando as páginas de ouro da Revista Espírita, o estilo é um homem, e o Kardec pega algumas mensagens de Lamennais, que desencarnou em 59, em 60, ele dá uma série de mensagens, e o Kardec fala, isso aqui é muito interessante, porque o estilo melancólico e sombrio do homem se reflete no espírito. Então o Santo Agostinho ainda estava escrevendo com algumas influências do homem Lamennais. E, claro, o São Luís estava 800 anos desencarnado. É completamente diferente de alguém que está há meses. Então, conforme o tempo for passando, o espírito vai se adaptando mais ao mundo espiritual, vai ampliando a sua visão, vai aprendendo cada vez mais. Então imagine Santo Agostinho, 2000 anos depois, com certeza ele estaria muito mais apto a trazer as coisas do mundo espiritual do que quando o homem Santo Agostinho. É o que a gente vê, né, Jorge, no Livro dos Espíritos explica isso. Né? A gente pode aprender no mundo dos espíritos? Muito. Né? Os espíritos, ainda mais sendo da terceira e da segunda ordem, podem aprender muito no mundo dos espíritos. Lá a gente não tem ideia do que nós podemos estudar. Né? Então, desencarnando, é óbvio que a influência da matéria ainda continua durante um determinado período, a não ser que seja um espírito muito elevado, que aí essa influência passa rápido e logo, logo ele vai ser dono de si próprio, né? E ele vai se revelar com todo o seu conhecimento. O Santo Agostinho não era um espírito da primeira ordem, lembrando que Kardec classifica, né, os espíritos em 3 ordens. Tem a terceira ordem, que eu faço parte, o Jorge também fala que faz. Sim. Mais de 99% da humanidade, talvez quase 100% da humanidade encarnada seja da terceira ordem. Os da segunda ordem já são espíritos que dominam a matéria, né? Então já tem uma felicidade duradoura, já nada pode abalar essa felicidade, porque já conquistaram o progresso moral tão necessário a todos nós, né? E os da primeira ordem a gente nem precisa falar, porque é o Cristo, né? Esses já não mudam as suas ideias nunca, porque alcançaram um nível de perfeição que eles não têm por que mudar de opinião. Alcançaram um determinado ponto que, né, não tem nem o que a gente falar. Agora, os da segunda ordem ainda tem um progresso intelectual a ser realizado. Então pode ser que mudem sim, em alguns aspectos, a opinião, progridam nisso ou naquilo, intelectualmente falando, mas moralmente já alcançaram ali um grau de perfeição, né? E agora, o Santo Agostinho, falando um pouquinho da identidade do espírito, né, que é um outro ponto que Kardec também trabalhou muito durante a elaboração do espiritismo. A identidade dele, não é fácil você falar assim, ó, pronto, é o Jorge que está falando, ou é o Santo Agostinho, ou é o Antônio, né? O estilo de escrita dele, com o passar do tempo, aí sim você consegue ter uma identificação um pouco mais fácil, mas a identidade do espírito é muito difícil saber. Então, como que Kardec avaliou isso? Através das ideias que ele colocava através dos médiuns. Chegou a um determinado ponto que você sabe, olha, realmente tem muito a ver com esse espírito que está dando essa mensagem, né? E ele buscou tirar ou extrair desses textos aquilo que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo e também em outros livros que Kardec escreveu, elaborou junto com os espíritos. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo tem várias mensagens de Santo Agostinho, não só na Nova Era, que está ali no primeiro capítulo, mas em outros capítulos também a gente vê, e o estilo do Santo Agostinho é muito parecido.
em todas as mensagens. Se você comparar, você percebe, olha, realmente o estilo é muito próximo, não tem quase nenhuma diferença, né? E qual é o maior foco dele? Em todas essas mensagens, ele sempre falando da vida futura, falando da necessidade do homem de aproveitar a atual existência, a oportunidade atual, tendo em vista o seu progresso moral, que ele vai colher esses frutos já na atual existência, pela consciência tranquila, pela prática do bem, mas principalmente na vida futura, que é a principal mensagem, né, assim, para mim, né, é uma opinião pessoal minha, que o Espiritismo traz, que essa fé no futuro é verdadeira, né, que a gente olha para lá e fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu estou na Terra, por mais que eu esteja passando por adversidades aqui, todos nós passamos, uns mais, outros menos, mas a esperança que nos enche, intimamente falando, no futuro, é algo maravilhoso. Você falou uma coisa aqui que para mim é muito cara. Próximos programas, né, nós vamos iniciar estudando, para mim, que eu disse que é muito cara, é a parte que mais me toca, que fez realmente a minha cabeça aqui, que é a vida futura, o capítulo 2, o item 2. Para mim, isso é a pedra de toque, é a base de tudo. Se você aceita a vida futura, você já começou bem, porque tudo aquilo que você vai estudar aqui para frente vai fazer sentido. Ele volta a falar isso no capítulo 5 das aflições. Uma das coisas para você tentar aliviar as aflições, aquilo que eu falo que é um dos problemas que o Espiritismo vai resolver, o presente, com o consolo. O que vai nos trazer o consolo, o que vai nos trazer o entendimento, o sentido das coisas que estão acontecendo, de que eu não gosto, é você absorver esse conceito de vida futura. Porque, então, o exemplo do Santo Agostinho é importantíssimo, porque mostra a evolução dele com relação ao futuro. O homem do século IV, o homem no século XIX, 15 séculos. Olha, a mudança dele. Eu tenho a impressão que ele deve ter ficado incomodado consigo mesmo na espiritualidade com relação àquilo que ele pregou de coração. Ele pregou daquela forma para fazer a cabeça das pessoas da época dele muito mais endurecidas. Vamos considerar que aquela época que ele viveu como Santo Agostinho era antes do começo da Idade Média, que foi uma época considerada época das trevas. Ele pegou uma época que era o final do Império Romano. Você sabe que quando a fera está agonizante é que ela fica mais perigosa. Então o Império Romano do século IV não era fácil. Ainda mais lá ele vivia numa colônia lá no norte da África, ele é daquela região que hoje parece que é a Tunísia. Então não era uma época, um local que os romanos tratassem com muito carinho. O povo de lá, não o próprio Santo Agostinho, mas o povo de lá, ele devia ver como o povo era tratado. Então ele tentou passar para aquele povo a consolação, a moda dele. Esse pensamento que ele fez em relação à mãe, é possível que ele tenha passado para aquelas pessoas como forma de consolo para aqueles que perderam os seus amigos, seus parentes nas mãos dos romanos. Ele deve ter passado isso. Essa história dos íncubos e súcubos, devido à degradação, muitas vezes moral, que ele via naquela sociedade, foi a maneira que ele encontrou de justificar isso. Mas isso acontece porque não é o meu fiel que está aqui me acompanhando, que está agindo isso por cabeça própria. Ele deve estar influenciado por esse tipo de espírito. Então a gente vê o coração dele já tinha essa piedade com relação a essas pessoas mais sofridas, né? É isso que tem que ser realçado e tem que ser de ensino para nós. Ele diz assim, puxa vida, ele tinha esse germe dentro dele e 15 séculos depois ele teve condições de botar isso para fora com essas mensagens que ele vai mostrar nesse próprio Evangelho, sem contar aquela do Livro dos Espíritos que tem aqui no Evangelho. A gente vai ver isso. Então é uma esperança para mim. Então eu vejo, minha vida futura tem chance. Eu não estou perdido, totalmente perdido. Ainda tem uma chance para mim, gente, não é? Então eu não vou precisar só me desenvolver intelectualmente. Tenho chance de mudar
moralmente também. Então eu gosto disso. Você tocou no ponto que para mim é muito caro. É realmente esse conceito de vida futura que foi trazido para nós pelo estudo de Allan Kardec, né? Ele chega a essa conclusão e você vê que isso aqui é texto dele, não é a mensagem de espírito. Os dois textos que eu gosto, que é esse aqui e do capítulo 5º, são textos do Allan Kardec, que diz assim: Antônio, bota o pé nisso aqui e é o seu ponto de apoio. Se você tiver esse conceito apoiado nisso, você vai conseguir vencer a si próprio. Não vai vencer o mundo, não, você vai vencer a si próprio. Então eu fico muito feliz com isso. Eu já ganhei meu dia aqui, André. Mas diga lá, Jorge. É uma consolação não só para do ponto de vista da doutrina, mas para nós, né, de entender, se Santo Agostinho modificou, eu posso modificar. Então temos que ter a compaixão com todos que erraram, todos que escreveram. Às vezes a pessoa pergunta: Jorge, você não tem vontade de escrever um livro? Para quê? Livros são rascunhos. Daqui a pouco eu vou... Quando eu abro o Livro dos Espíritos, eu penso assim: o que eu vou aprender hoje? Se o dia que eu for abrir o Livro dos Espíritos achar assim, não tem nada aqui para me ensinar, eu não vou nem abrir, porque aí eu já estou ou achando que o copo está cheio, numa soberba, né? Não, tem que ter espírito de estudante. Então, todos aqueles do passado que eu olhar, eu tenho que entender, era o homem daquela época, com as suas dinâmicas, e que hoje estão diferentes, assim como eu estou diferente do que eu era 5 anos atrás. Então, se eu posso mudar, por que os outros não podem mudar? Então essa nova era é um componente importante que a gente tem também, de entender que o que passou, e hoje todos nós estamos melhor, como o Fenelon fala, né? Se pudesse observar como eram há 100 anos atrás, vocês viriam que vocês são outras pessoas, né? Muito bem, Jorge, mas nosso tempo agora realmente se esgotou e só resta para nós desejar boa noite a todos, que todos fiquem em paz, e na próxima semana vamos dar prosseguimento aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem todos com Deus. Boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.